A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento aqui de meditação, de reflexão da Palavra de Deus, agradecendo ao Senhor Jesus por essa oportunidade que Ele nos dá de meditar, de meditação, de reflexão, saber o que Deus tem para nossas vidas, para o nosso dia a dia, né? O que podemos fazer na nossa caminhada para que nós não venhamos desagradar a Deus com nossas atitudes, com nossos comportamentos, com a nossa fala, né? A palavra de Deus vai dizer, de falar em tudo que edifica a Deus. E muitas vezes em momento de tribulação, momento de raiva, momento de coisa, a gente solta coisas que não agradam a Deus. O salmista vai dizer, Senhor, põe um guarda na minha boca, nos meus lábios, para que eu não venha pecar contra ti. Todo pecado, ele é contra Deus, é contra os mandamentos de Deus. Então a gente tem que ter preocupação com aquilo que a gente faz. Mas a mensagem que a gente vai estar trazendo aqui, ela fala um pouquinho de uma situação que muitas vezes acontece na vida das pessoas, de um modo geral, mas a palavra de Deus é aquele que crê na palavra, principalmente as pessoas que estão na igreja, principalmente as pessoas que pregam, precisam entender quando estão agindo de maneira humilde ou quando estão agindo com arrogância, ou quando estão agindo com prepotência. Nós precisamos ter esse cuidado, porque isso pode nos levar a um engano terrível nas nossas atitudes. Então, a gente vai estar lendo um texto que vai tratar um pouquinho disso. Haja vista que hoje em dia a gente tem visto situações aí, pessoas dentro da igreja galgou um pouquinho alguma coisa na sua vida e é uma arrogância tremenda. Ele já acha que ele é melhor do que o outro, ele já acha que ele alcançou aquela posição ou aquela bênção, que ele é melhor do que o outro. Aí ele já maltrata o outro, já não respeita o outro, já não trata com respeito. Isso não é agradável a Deus. Deus não prospera a minha vida para que eu pise no outro, para que eu reprove o outro, para que eu fique dizendo que o outro não tem capacidade. Não é para isso. Porque quando Deus abençoa uma pessoa, Ele está te abençoando não é porque você é melhor do que o outro. É porque Ele quer te usar para abençoar o outro. Cabeça de bague. Entenda isso. Deus não te elevou em posições na vida para você ser arrogante. É que Deus quer te usar como canal de bênção e não canal de arrogância. E o que tem de cristão ou crente arrogante aí, olha, gente, é algo terrível. Porque você entende quando as pessoas estão dizendo direta ou indiretamente. E indiretamente tem pessoas que sobem no púlpito dizendo, ó, fulano não sabe, mas eu sei. Fulano não faz direito, mas eu faço. Indiretamente, ele não diz com essas palavras que ele é, não. Porque ele se camufla diante de outra colocação. Porque quando você percebe isso, essas pessoas têm uma facilidade de dizer que o outro não fez certo, que o outro não faz direito. Indiretamente ele está dizendo que ele é mais capacitado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O inimigo, ele é sutil. O inimigo, ele que esconde atrás das coisas. Quer saber? Tem crente escondendo aqui, ó. Ele pega essa palavra, porque quando alguém vê alguém com a Bíblia, é uma pessoa, é um homem ou uma mulher de Deus. Tem gente que usa isso aqui para disfarçar. O anticristo usa a palavra, viu? O anticristo vai estar com a Bíblia debaixo do braço, pregando nos púlpitos. A Bíblia diz isso. Então vamos tomar cuidado. Ou não. Ou vamos pedir a Deus para mostrar quem são os anticristos que estão subindo no púlpito. Quem são os anticristos que estão pregando a palavra de Deus, mas vivendo ao contrário dela. Porque tem muita gente pregando o evangelho, mas fazendo coisa ao contrário. E tem um detalhe.
Ai de você se disser para ele que está errado, ou para ela que está errado. É duro, porque corrigir o outro é bacana, mas ser corrigido não é todo mundo que gosta. Não é verdade? Vamos ler aqui o texto e vamos compreender essa mensagem? Em nome do Senhor Jesus. E vamos pedir a Deus discernimento. Deixa eu falar sobre discernimento, gente. Discernimento, bênção. Não é para você ficar acusando o outro que não sabe, que não faz. Não é isso. Discernimento é um dom que Deus me deu para me alertar sobre alguma coisa errada. Mas não é para me criar contenda. É para mim ficar atento. Para desviar do problema. Tem gente usando discernimento para acusar o outro, confrontar o outro. Está errado. Usa o discernimento, o dom maravilhoso de Deus, para discernir o que é e o que não é. E se não é, sai fora. Se Deus está te mostrando, não insista. Mas não faça de maneira errada. Cuidado. Cuidado com a maneira que está usando os dons de Deus. Porque tem um detalhe aí, tem profecia. Pessoas estão profetizando na vida de todo mundo, mas não está olhando para si. Cuidado. Porque aquilo que você está escondendo, os outros estão vendo. Você se revela pelo seu falar. Deixa eu perguntar uma coisa. O cristão, quando vai conversar com outro, ele usa a palavra de baixo calão? Ele usa a palavra chula? O que é a palavra chula? Baixa? Ele usa um linguajar mundano quando ele vai conversar com outro cristão? Claro que não. Quando uma linguagem mundana ela começa a ser evidente, é que tem mundanismo ali. Por isso que o salmista pede para Deus ponhar um guarda na sua boca. Porque se a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, quando você fala palavras mundanas, palavras de baixo calão, entende-se que o seu coração está cheio daquilo. Bênção de Deus. Cuidado com o seu linguajar. Cuidado com o que você vai falar. Muitas vezes a pessoa é um pastor, prega tanta disciplina e abre a boca e fala besteira. Só Jesus na causa mesmo, né? Misericórdia. Aí depois ele tenta defamar outro e acaba ele se autodefamando. E não vê maldade nisso, não é verdade? Tem muitas pessoas assim. Meus irmãos, vamos orar e vigiar, ter cuidado. O cristão, ele tem um comportamento cristão. Ele não usa o linguajar do mundo. O linguajar do mundo é profano. O cristão, ele ameniza esse linguajar quando ele quer tocar em algum assunto. Ele não fala na mesma língua do mundo. Tem uns outros adjetivos que você pode dar para uma certa situação e que todo mundo vai entender. Pois é. Amém? Tem umas coisas aí que só Jesus na causa mesmo, né? A gente tem que orar muito. Deus abençoe a sua vida. E vamos aqui para o texto. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28. Nós vamos estar lendo o verso 24 ao 26. E antes eu vou ler o verso 1, 2, 3 e 4. Para você entender o início, depois nós vamos fazer uma segunda parte, que é o verso 24 ao 26. Amém? Preste atenção. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, presta atenção, coração elevado, coração que está se achando melhor do que o outro, presta atenção, visto como se eleva o teu coração, e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus. Muitas vezes você não diz diretamente que você é Deus,
que você é o sabichão, que você sabe tudo, que você sabe todas as coisas. Não, você não diz diretamente. Mas indiretamente, quando você diz que o outro não sabe nada, que você sabe tudo, você está dizendo que você é a peça perfeita que Deus criou na terra e o que o outro é imperfeito. Deus não se agrada disso. Então ele diz que é Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Sendo tu homem, Deus está dizendo, sendo tu homem, está dizendo essas coisas. Tu não é Deus, sendo tu homem, não Deus. E estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és que Daniel. Aqui Deus está usando uma situação aqui para dizer para ele, você está dizendo para todo mundo aí que é mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que possa esconder de ti. Está dizendo, você é onisciente, você sabe todas as coisas. Ele está falando isso para o rei. Nada pode se esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Amados. Aqui, essa passagem aqui, Deus está falando para um rei, um príncipe, um rei de Tiro, da arrogância. Aqui Deus está falando da arrogância do ser humano. Um homem que era um rei, mas arrogante. Bem, vamos falar um pouquinho da arrogância? Eita! Amados, o rei aqui, ele é um rei, ele é arrogante. Já viu aquela expressão, fulano parece ter um rei na barriga? Uma expressão de arrogância. Esse rei, ele se sentia melhor. Não do que as outras pessoas, que ele já não se comparava nem como um ser humano. Ele se achava que era Deus. Quando Deus está falando aqui, ó, no verso 3, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata no teu tesouro. Na verdade, Deus disse uma coisa, mas dizendo outra ao contrário. Que ele acha, que esse rei acha, que tudo que ele conquistou foi ele que fez. Que a sabedoria dele é dele mesmo. Que o ouro e a prata que ele conquistou veio dele mesmo, das capacidades dele. Que nada que os outros fizer escondido dele, ele não vai saber, ele vai conhecer tudo. Então, quer dizer, para ele dizer que praticamente está dizendo, você está dizendo que é Deus. Na verdade, Deus está dizendo, quem dá todas essas coisas para o homem é Deus. Deus que dá as condições, Deus que dá a capacidade. Não é o homem de si mesmo. E esse rei se sentindo um Deus. Então ele era arrogante, prepotente. Amados, quantas pessoas arrogantes e prepotentes estão em cima do púlpito, na igreja? Quando você vê uma pessoa arrogante, prepotente, mas ela tem posse, aí você sabe que a posse dominou ela. Ela deixou-se levar pelo que possui. Por isso que a posse roubou dela a humildade. Aí você entende. Mas e quando a pessoa não tem nada e é arrogante? Como explica? Quando a pessoa se julga melhor do que quem está ao redor dele. Ele prega melhor, ele canta melhor, porque se ele não canta, ele diz que o outro canta errado. Que o outro canta não está bom. Presta atenção nisso. Ele não canta, mas ele arruma um adjetivo. O que ele canta é santo, o que o outro canta é profano. O que ele prega vem de Deus, o que o outro prega vem da carne.
Só que quando você vai conhecer o histórico dessa pessoa, é terrível. Quando você vai conhecer o histórico da pessoa no ministério, é complicado. Então, o arrogante que possui posses, você tem como distinguir o que foi que aconteceu. Ele tem demais, e esse rei é isso, ele possuiu e achou que ele é melhor do que todo mundo, que agora Deus escolheu ele como, digamos assim, o mais especial. Quando for no dia do arrebatamento, ele vai sentar num trono. Olha lá se não sentar no lugar de Deus. Ele acha que é assim. Amado, você sabe o que Deus faz quando ele eleva? Por que Deus eleva uma pessoa nos degraus da vida? Ele abençoa. Ele quer te usar como canal de bênção para você abençoar o necessitado, ajudar aquele que está com dificuldades. Não é para você se sentir o filhinho do papai, desprezar seus irmãos, não. Que absurdo. Amém? Não é para o seu bel prazer. Se você conhece a palavra de Deus e vive ela, aprende que a humildade é o dom mais sublime de Jesus. Por isso que ele saiu do trono de glória dele e veio nascer numa manjedoura, no meio do gado, no meio dos animais, para que mostrar para mim e para você, arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso e tantos outros ouso mais. Para com isso. Se curve diante de Deus e não pense que porque ele te deu alguma coisa, você é melhor do que o próximo. Cuidado. Deus é amor, Deus é bênção, Deus dá tudo que você precisa, mas Deus é juízo também. E você vai ver isso aqui. Deus é juízo. E quando o juízo de Deus vier sobre ti, meu irmão, minha irmã, cuidado. Ele é um Deus que ele te dá, mas ele tira. O próprio Pilatos, quando estava ali julgando Jesus, ele disse que ele tinha o poder de livrar Jesus daquele sofrimento todo. Jesus disse para ele: tu não tem poder que não veio do meu Pai. Tu não tem poder que não veio de Deus. Portanto, meu irmão, nada do que você possui foi por você mesmo. Foi que Deus abriu as portas e te deu condições de estar nessa vida que você está hoje. E esperando que pela tua humildade, a humildade que Jesus te deu, tu vai lá e estenda a mão ao necessitado. Tu vai lá e ajude aquele que precisa. Mas quando você pisa numa pessoa, humilha uma pessoa, você vai ter um encontro com esse Deus e você pensa que está sendo aprovado aqui na terra. Deus, por amor, está te dando tempo para você se corrigir, que Ele não quer que você se perca. Mas tira essa arrogância do teu coração, tira essa prepotência do teu coração e seja humilde. Então, essas pessoas muitas vezes, ninguém pode falhar perto delas. Porque se falhar, eles não agem com misericórdia. Eles agem com acusação. O cristão verdadeiro, ele tem misericórdia com o próximo. Ele age com misericórdia. Porque se Deus é misericordioso comigo, como que eu não posso ser o meu próximo? Se Deus usou de misericórdia comigo, por que eu não vou usar com o meu próximo? Se eu falo que sou um servo do Senhor. Se eu ler essa palavra aqui, meu irmão, e não praticar, Deus fala que eu sou o pior das pessoas na terra. Porque conheço a verdade, mas nego a eficácia dela.
Não adianta nada eu estar na igreja de terninho e gravata bonitinho, ou a mulher com vestido elegante lá bonitinha, mas quando sai fora dela, profana. Essas pessoas sabem que vai encontrar o juízo de Deus. Porque Deus é amor. Sim, Deus é amor, sim. Mas Deus é juiz. Ele vai julgar. Caso a caso. Tudo que você fala para o teu próximo, tudo aquilo que você machucou alguém, desrespeitou alguém, porque errar é humano. A diferença entre o erro de uma pessoa subordinada a outra é que o erro do subordinado está evidente todo o tempo, mas o erro do superior está sempre camuflado. Mas Deus está vendo, está falando, um dia eu trago isso à tona, um dia eu revelo tudo. E eu já vi casos, irmãos, já vi casos de pessoas que achou que estava num pedestal e estava firme e seguro. Hoje vive no estado de dar tristeza. Então vamos ter cuidado. Deus pode te abençoar, mas Ele não te abençoa porque você é merecedor, não. Porque a graça é favor imerecido. Não é porque você merece, não. Deus quer te usar na obra para ajudar o próximo. Não é para você guardar o teu tesouro e rotar arrogância por aí no teu carrão importado, na tua casa confortável, no salário bem arregado que você ganha. Não pense que Deus te deu porque você é merecedor. Ele te deu porque quer te usar na obra. Ele quer te usar. E na obra eu não estou falando se você não gosta de dar dinheiro na igreja, se você tem esse problema com você, não é para isso. Mas vai lá ajudar quem precisa. Isso é a obra real de Deus. É você ir lá no fundo de vale, é você ir lá na favela e levar um recurso para quem precisa. Isso é fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é só você ficar confinado numa igreja, falando da obra, mas não sai dali. Não. A obra de Deus, ela se manifesta bem mais fora dela. Esse tem que ser o nosso entendimento. Mas quando eu arrogo para mim, Deus me deu, Deus me abençoou. Tem gente que vai na igreja, você sabia que tem gente que vai na igreja só para dar testemunho do quanto Deus abençoou? Aí você pergunta, e aí? Esse é o prêmio que Deus te dá na terra e você não tem que fazer nada com ele? Quantas pessoas à nossa volta muitas vezes está precisando de um canal de bênção e Deus usa a pessoa, abençoa a pessoa para a pessoa abençoar o outro também. Isso é o canal de bênção. Cuidado. Você é uma caixa de água. Vamos pensar assim. Onde Deus coloca essa fonte de água nesta caixa que é você. E tem um monte de canos em você que jorra para todo lado. E vai água para esse, vai água para aquele, vai água para aquele, sem arrogância, sem prepotência. E Deus vai manter essa caixa que é você sempre cheia. Sempre cheia. Entendeu o que eu quero dizer? Ser canal de bênção. Você será o centro de uma captação das bênçãos de Deus. Mas há muitas ligações de você para o próximo. Aí você ajuda aqui, ajuda ali, o Pai se alegra em você. E Ele não deixa faltar água em você, água do Espírito Santo em você. Você está cheio, 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 cheio. Mas quando você nega tudo aquilo que Deus te fez, só reclama da vida, não estende a mão a ninguém, mas quando vê o defeito do outro, cuidado, cuidado. Amém? Bom, vamos lá. Vamos ler aqui agora, que nós vamos falar agora. Eu vou ler aqui o 23, que é o juízo de Deus para essa história que nós lemos aqui do 1 ao 4. Então eu vou ler o 23, depois o 24 e o 26. Ó. Porque virei contra ela
porque enviarei contra ela a peste, e o sangue nas suas ruas, e transpassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou Deus. É o juízo aqui. Daqueles, quando Deus abençoou, mas humilhou o outro. Achou que é melhor do que o outro. Achou que pode mais do que o outro. Achou que Deus deu a sabedoria, mas o outro não sabe nada. Achou que Deus deu... Meus irmãos, a coisa mais linda do mundo é Deus dar a sua palavra, que é o maior tesouro que a gente pode almejar, está nas nossas mãos. E a gente ter a oportunidade de adquirir o conhecimento e crescer no entendimento. Porém, outros podem não ter tido a mesma oportunidade que eu ou você tenha. Mas o que mais agrada a Deus é quando Deus me dá essa capacidade de ir um pouquinho além do que o outro, mas eu volto para ajudar o outro a andar comigo. Não usar isso aqui para dizer que eu sou sábio demais, sou mais bonitinho do que todo mundo. Não, você teve uma oportunidade melhor, que o outro às vezes não teve. Cuidado, que aí pode estar começando a desfrutar, a brotar em você a arrogância. A palavra de Deus vai dizer assim: não seja demasiadamente sábio. Tem momentos que a gente tem que... Paulo, ele fazia isso. Ele ia nos lugares, ele se adequava ali àquele momento ali, sendo sempre humilde. Vamos ter cuidado com isso. Agora vamos ler aqui o 24. Então, o 23 é o juízo que Deus está trazendo para pessoas arrogantes e prepotentes. Pessoas que acham que é. Não é nada não, viu? Não é nada não. Deixa Deus pesar a mão em você, você vai ver quem você é. Deus tem a capacidade de pesar a mão sobre ti e estender a mão para o outro que você julgou ruim, e ele inverter, que ele abate o soberbo e exalta o humilde. Cuidado com esse Deus amor, que esse Deus de paz, que esse Deus... Ele é juízo também, lembra-se, o juízo de Deus. Ele é juiz e ele julga as nossas atitudes e comportamento. Vamos ler aqui o 24. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que o pique. Você nunca vai ser picado por espinho, nem espinho que causem dor. De qualquer que ao redor deles roubam. Aqueles que te roubaram a paz, que te roubaram a tranquilidade, que te acusaram, te roubaram o pouquinho de competência que você tem, dizendo que você não tem competência, que você não é capaz. Isso é roubar, tá? Porque se Deus deu talento para um, deu mais talento para outro e mais para outro, e ele vai dizer, segundo a capacidade de cada um. Então, se você tem uma capacidade maior, não despreze a capacidade menor do outro. Cabeçudo. Né? E saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor, quando eu congregar a casa de Israel entre os povos, entre os quais estão espalhados, eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão em suas terras, que dei ao meu servo Jacó, e habitarão nela seguro, e edificarão casas, e plantarão vinhas, sim, habitarão seguros. Quando eu executar juízo contra todos os que roubam nos seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Amém? O nosso Deus nunca vai nos deixar desamparados. O nosso Deus, ele vai. Hoje nós temos a graça de Jesus, que aplaca a ira de Deus. Por isso que muitas vezes você olha essas pessoas prepotentes, possuindo, conquistando, não é porque Deus está aprovando a atitude deles, é que Deus está dando tempo para eles se salvar, para ele mudar. Não é porque está aprovando a atitude. Tem muita gente confundindo isso.
Jesus vai dizer para Asaf, no Salmo 73, que não é para ele ficar olhando para a prosperidade das pessoas. Que aí Asaf estava se sentindo diminuído, porque ele, sendo um servo de Deus, ele passando por tribulações. Amado, vou repetir. O teu momento de dificuldade, de escassez, de situações, isso não quer dizer que você é fracassado, que você nunca vai ter nada. Não, que você não tem. Você pode ter desmérito diante do homem, mas diante de Deus não. Vá à luta, batalhe. E Deus vai te abençoar. Mas não fica olhando para essas pessoas que, além de tudo, são arrogantes. Rogando para si todo o mérito, tirando até a glória de Deus. E eu não estou falando do mundo não, tá, meus irmãos? Eu não estou falando do mundo não, porque no mundo isso é comum. Pessoa se auto-achar capacitada. Mas eu estou falando isso. Essa mensagem está indo principalmente para pessoas que vivem dentro da igreja, que sobem no púlpito pregar. Eu tenho ouvido cada coisa aí. E às vezes sou julgado pelo meu jeito de ser. Que eu não sou muito elevado em conhecimento e sabedoria. Eu sei das minhas limitações. Eu sei. E tem gente que... E você vê assim o prazer em apontar. Então, indiretamente está dizendo, está reprovando o que Deus fez. Primeiro, já está reprovando. Porque se você estiver numa oposição e Deus colocou lá, quem é o homem para reprovar? Então essas pessoas já começam reprovando o que Deus fez. Ou se ponhando em risco. Porque ainda que não foi Deus que levou, Deus não mandou você julgar. Porque o juiz que julga é Deus, não é eu. E quando alguma pessoa está reprovando alguém, ele está se autocapacitando, ele está dizendo indiretamente, eu faço melhor. Era eu que podia estar lá. Se eu estiver lá, eu faço certinho. Mas aquele outro está fazendo tudo errado. Cuidado com a arrogância, com a prepotência, a falta de pé no chão, a falta de calçar sandália. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Me perdoe se eu fui um pouco meio duro aqui. Mas, meus irmãos, o que está precisando de alertar pessoas aí pelo comportamento, vocês não fazem ideia. E ainda mais chegou uma era tecnológica, que tem pessoas ganhando milhões aí pelas redes sociais. Então o Deus dela se tornou tecnologia. Nós ainda confiamos no Senhor, esperamos nele. E o pouquinho que ele dá para nós é o muito que precisamos. Amém? Você que tem essa visão, pregue com humildade. Pregue ensinando o que sabe menos. Porque se Deus deu um pouquinho mais de conhecimento a mim e a você, não é para a gente ser arrogante. É para a gente ensinar os outros, que sabem um pouco menos. E assim, juntos vamos galgando neste caminho estreito, que vai se estreitando cada vez mais. Mas Jesus sempre estará conosco na caminhada. Deus abençoe a sua vida e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.